Pode se sentar. Para mim é sempre uma alegria voltar a esse lugar, né? Lugar que Deus estabeleceu também. Meu início do pastoreio foi aqui, exatamente dentro desse tempo. E foi um prazer conhecer o pastor André. Deus sabe como é que faz as coisas, né? Tem bastante gente aqui que eu conheço, tem umas carinhas novas também. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. E lá no Egito, como a maioria dos cultos de vocês também aconteciam às vezes pela manhã, o culto que eu mais acompanhava pela internet era de vocês. Os meus amigos falavam assim: acompanha o nosso culto pela internet. Às vezes o culto era 8 horas da noite, lá era 2h30 da manhã, 3 horas não dava para acompanhar. Mas de vocês sempre eu estava acompanhando, ouvindo os louvores, e para mim foi muito edificante. E voltar a esse lugar com os meus amigos também sempre uma bênção. Eu não vou pedir para os irmãos se colocarem de pé, porque eu vou fazer leitura ao longo da mensagem, tá bom? Então, só abram as suas Bíblias em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Eu vou ler só um versículo para começar, vou fazer a introdução, depois a gente vai lendo ao longo do texto. Lucas 7, versículo 36. Todos acharam? Amém? Está aqui também. Diz assim a palavra de Deus: rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Amém? A Bíblia está se referindo a Jesus. Jesus foi convidado por um fariseu para comer na sua casa. Olha só que interessante. Esse texto já começa extremamente interessante para mim, né? Eu já recebi vários convites. Eu sei que vocês já receberam vários convites. Nesse tempo que eu estive no Egito, acho que uma das coisas que eu mais recebi convite foi para estar na casa de alguém e tomando lugar à mesa, sempre. Acho que esse é um dos meus ministérios preferidos: sentar à mesa, comer e falar sobre Jesus. Quem me conhece há um tempo atrás sabe que quando eu fui para o Egito eu estava com quase 130 quilos, agora estou com 30 quilos a menos, mas eu mantive esse ministério firme, sentar à mesa e comer, não deixei ele de lado. E eu recebi muitos convites, irmãos. Eu sei que vocês também já receberam muitos convites para sentar à mesa, comer, ter comunhão, mas esse convite em específico foi um convite muito peculiar. O que aconteceu nessa situação? Vocês sabem que os judeus, eles eram criados a não lidar com os gentios, de forma alguma. Então eles não tinham comunhão com nenhum gentio, ao ponto de que as crianças eram educadas a não cumprimentar, educadas a atravessar a rua para não passar na mesma calçada que o gentio. Algumas vezes não se permitia nem que a sombra onde eles estavam passando se encontrasse. Olha só. E nesse dia, um fariseu abre as suas portas para receber pessoas. Isso era um costume que acontecia uma vez por ano, às vezes 2 vezes por ano, que o fariseu ou o mestre, doutor da lei, abria a sua casa para receber pessoas para falar da palavra, em torno da Torá, em torno da Bíblia, para falar sobre as coisas de Deus. E Jesus foi convidado nessa situação. Jesus, tudo bem, Jesus também era judeu, Jesus era mestre, era conhecido como rabi. Mas as outras pessoas que ali estavam, e nós vamos ver quem são essas pessoas que ali estavam, elas entraram porque as portas estavam abertas. Elas não foram convidadas como Jesus, simplesmente elas passaram por lá e viram a porta aberta e adentraram naquele lugar. E eu quero que a gente preste bastante atenção em como é que se deu esse convite. Como é que Jesus foi honrado através desse convite. E eu quero que você guarde essa palavra no seu coração: convite. Convite. Diga aí no seu coração: eu já fiz um convite para Jesus. Amém? Quem aqui já fez um convite para Jesus? Eu já fiz. Eu lembro do meu convite. Eu nasci praticamente na igreja, fui criado na igreja Brasil para Cristo. E lá para os meus 12, 13 anos de idade, alguém chegou para mim e falou assim: você já fez um convite para Jesus morar no seu coração? Eu falei assim: não faz sentido. Eu nasci praticamente dentro da igreja, fui criado dentro da igreja. E aí o pastor reforçou: você já fez um convite para Jesus entrar dentro do seu coração? E eu falei: você acredita que desde que eu nasci eu nunca fiz um convite para Jesus morar no meu coração? Eu cresci na igreja, eu achei que estava tudo certo, estava tudo bem, eu não precisava fazer o convite, Jesus já era meu íntimo. Mas eu entendi o que aquele pastor quis dizer,
eu entendi exatamente, e hoje, com um pouco de conhecimento, olhando para a palavra de Deus, eu entendo a forma com que foi feito esse convite. E eu abri meu coração para Jesus, mas teve um detalhe, isso aconteceu quando eu era bem novo. Eu passei a minha juventude na igreja, nunca saí da igreja, mas eu garanto para você que eu me afastei dos caminhos do Senhor estando dentro da igreja. São coisas completamente diferentes. Tem gente que quando se afasta do Senhor sai da igreja. Eu não fiz isso. Eu estava afastado de Deus dentro da igreja. Então vocês podem imaginar um jovem que já teve a oportunidade de fazer tudo que vocês possam imaginar. A única coisa que, graças ao Senhor Jesus, Ele me livrou foi de nunca usar drogas. Eu nunca tive essa inclinação para as drogas, mas para as outras coisas, irmãos, foi o pé na jaca mesmo. Tudo que vocês possam imaginar. Na minha juventude. Mas eu lembrei aqui nessa manhã de um culto que eu estava dentro da igreja, afastado dos caminhos do Senhor. E eu participava da igreja, participava do louvor, participava de tudo, mas meu coração estava muito longe de Deus. E um dia eu fui apresentar uma peça na cidade de Araras. Quem conhece a cidade de Araras? Fui com os amigos apresentar uma peça lá, e o Espírito Santo de Deus tomou aquele lugar de uma forma tão especial. Nós terminamos aquela mensagem e nós fomos para o lado. Era um galpão e tinha um caminhão dentro do galpão que servia como um púlpito. E aí nós fomos para trás daquele caminhão, eu ajoelhei naquele lugar e falei: Jesus, eu estou vivendo uma vida completamente destoada da tua palavra. Eu estou dentro da igreja, mas estou afastado dos seus caminhos. Como é que isso pode? Como é que isso pode? Eu acho que eu estava tão acostumado a viver na igreja que eu não conseguia viver fora da igreja. Mas longe de Jesus, eu estava bem distante. E eu lembro que naquele dia, naquela noite, eu me ajoelhei ali do lado, juntamente com outros amigos, e nós começamos a orar. E o Espírito Santo de Deus tomou aquele lugar. Quando eu levantei daquele lugar, eu falei: eu não vou mais ser o mesmo. Eu não sei de onde eu vou tirar essas forças, não sei de onde eu vou conseguir fazer com que o Evangelho de Deus seja vivo na minha vida, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus é que faz isso. Eu sempre ouvi isso na igreja. A força não vem de mim, a força não vem de você. Se você tem um desejo, se você convidou Jesus para morar no seu coração, não acredite nas suas próprias forças, porque a gente consegue ficar de pé. A Bíblia diz: aquele que cuida estar em pé, não é aquele que está em pé. A Bíblia diz: aquele que cuida estar em pé. Então às vezes a gente tenta ficar em pé, a gente cuida estar em pé, mas sempre a gente tropeça. Mas eu confiava no Espírito Santo de Deus. E a partir daquela noite, com aquela experiência maravilhosa com o Espírito Santo de Deus, o mover do Espírito Santo de Deus foi tão grande que eu saí daquele lugar e eu sabia: aconteceu alguma coisa aqui que eu sei que vai mudar a minha história. E foi verdade. Tudo que aconteceu depois daquele dia, eu percebi que era Deus conduzindo aquelas coisas para a honra e glória dele. E eu gostaria muito que isso acontecesse nessa manhã. Eu gostaria muito que aquela experiência que eu tive do lado daquele caminhão, dentro daquele galpão, fosse a mesma experiência que você tivesse. Mas você pode falar assim: mas eu já sou pastor, eu já sou obreiro, eu já sou homem e mulher de Deus, já fiz um convite para Jesus. Eu sei, eu também fiz, eu entendo a palavra de Deus, mas às vezes a gente precisa de uma experiência que impacte a nossa vida de uma forma que dê um renovo. Às vezes você não está afastado dos caminhos do Senhor, você não está frio na fé, mas a gente precisa de um renovo. Quem não precisa de um renovo aqui? Eu preciso, você precisa. Quando eu cheguei, pisei os meus pés aqui nessa nação, recebi um convite para um trabalho muito abençoado, que era para ser líder de missões na minha igreja. Sabe o que eu fiz? Eu falei: eu não posso aceitar esse convite agora. Para algumas pessoas, como é que você não aceita um convite desse? Nós estamos falando aí não de uma igreja, mas de várias igrejas. Aí eu falei: eu preciso de renovo, eu preciso me renovar, eu preciso cuidar da minha família, minha esposa está grávida, eu não posso aceitar convites agora e continuar trabalhando, sem olhar para dentro de mim e falar: eu preciso de um renovo. Então você nessa manhã, coloque isso no seu coração: eu fiz um convite para Jesus, mas veja se você não precisa de um renovo. Vamos falar aqui da palavra. Aí aconteceu, Jesus recebeu aquele convite e tinha uma mulher ali naquela cidade, uma pecadora. Como as portas estavam abertas, o que essa mulher fez? Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas. Então enxugava com seus próprios cabelos, beijava e ungia com unguento. Quando o fariseu,
que tinha convidado Jesus viu essa cena, disse consigo mesmo. Ele não falou palavras, ele falou aqui dentro do coração: se esse fosse profeta, saberia quem e qual mulher lhe tocou, pois era pecadora. Aquela mulher pecadora viu que as portas da casa do fariseu estavam abertas, e era uma tradição, uma vez ou duas vezes por ano. Entrou, viu que estava todo mundo ali e Jesus estava à mesa. E aí o que ela fez? Regou os pés de Jesus, ungiu os pés de Jesus. Vocês conhecem essa passagem. O enfoque aqui, na verdade, eu não vou falar sobre a mulher que ungiu os pés de Jesus. Vocês já ouviram dezenas de mensagens sobre isso, mas eu quero falar sobre o fariseu. E esse homem, no seu coração, disse assim: se ele soubesse quem está fazendo isso, se ele soubesse quem está tocando ele. E aí Jesus, sabedor de todas as coisas, que conhece o meio do seu coração, você pode ter entrado aqui com não ter falado nada para ninguém, você pode ter saído da tua casa com um pensamento, você pode ter dormido essa madrugada, essa noite com um pensamento, e não ter falado nada para ninguém, mas eu garanto, Jesus sabe o que está dentro do seu coração. Eu te garanto que Jesus sabe o que está dentro do seu coração. E aí Jesus, vendo o que estava no coração daquele fariseu, se vira para aquele homem, e o que Jesus diz para ele? Disse Jesus ao fariseu, versículo 40: Simão, uma coisa só tenho a te dizer. Respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhes devia 50 denários e o outro 50. 500 denários e o outro 50, perdão. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Ora, qual deles amará mais? Simão respondeu: tenho por mim que aquele que mais perdoou. Disse Jesus: julgaste bem. Então o que aquele homem fez? Ele, no seu coração, pensou assim: se Jesus soubesse o que está ali, se Jesus soubesse quem está tocando ele. Jesus vira para ele e diz essas palavras: olha, se uma pessoa deve muito para outra, e um devedor deve um pouquinho menos, e o credor perdoar ambos, quem mais foi perdoado? Quem mais foi amado? Óbvio, o Simão respondeu: aquele que mais devia, que foi mais perdoado. Aquele que mais devia, que foi o mais amado. E aí Jesus falou: verdade. E aí agora a história se torna da mulher que ungiu os pés de Jesus. Por quê? Jesus vai falar sobre ela. O fariseu, no coração dele, ele era uma pessoa igual eu. Estou dentro da igreja, estou dentro do templo, adoro ao Senhor, pago meu dízimo, pago a minha oferta, louvo ao Senhor com as minhas ofertas durante os rituais e tudo. Então estou kit. Tem um ali, um outro deslize, né? Que todo mundo tem, né? Acho que no coração dele ele pensou assim. Quem nunca, né? Pensou isso, quem nunca pensou aquilo? E aí Jesus falou assim, através desse testemunho, dizendo: quem mais amou? Quem mais foi amado? Quem mais foi perdoado? Foi a pecadora. E aí aquele fariseu começou a tomar ciência do que estava acontecendo naquela situação. Mas olha só que interessante como é a palavra de Deus. Jesus continuou: então, voltando-se para a mulher, disse: vês tu essa mulher? Eu entrei na tua casa. Jesus está mostrando a mulher, mas ainda continua falando para Simão: entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, não para de regar os meus pés com as suas lágrimas, e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Que é o ósculo? É um beijo. Mas desde que entrei, ela não cessou de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com unguento. Por isso te digo, muitos dos seus pecados são perdoados, porque muito amou. Jesus era mestre, igreja. Jesus era mestre. Sabe qual era o ritual para receber um mestre na sua casa? Ele tinha que chegar. Jesus era mestre, rabi. Todo mundo, você vai ver na palavra de Deus, muitas vezes Jesus sendo chamado de rabi, que é mestre. Jesus deveria chegar naquele lugar. Qual era a atitude do fariseu? Dar água para lavar os pés, ou ele mesmo lavava, ou ele mandava um criado lavar os pés de Jesus. Deveria saudá-lo com um ósculo santo, com um beijo no rosto. Aquele homem fez isso para Jesus? Nenhuma coisa nem outra. Se não fizesse nenhuma nem a outra, deveria oferecer a ele óleo para ungir a sua cabeça. Ele fez nenhuma, nem outra, nem a outra. Ou seja, aquele homem fez um convite para Jesus entrar naquela casa, mas não honrou Jesus através do seu convite.
a uma coisa completamente diferente. E eu estava assim na minha adolescência, na minha juventude. Eu fiz um convite para Jesus, mas eu não estava honrando Jesus através daquele convite. Olha só que coisa interessante. E eu começo a olhar para nós, para mim mesmo nos dias de hoje, e começo a perceber que em várias áreas da minha vida eu não tenho honrado ao Senhor. Por incrível que pareça. Quantas vezes eu me peguei falando: Jesus, eu preciso que o Senhor derrame sobre mim a sua unção, a sua misericórdia, porque eu não tenho forças. E esse homem estava fazendo exatamente isso. E agora eu vou pegar essa palavra e vou separar ela em pedacinhos, mas eu vou voltar agora para cada área das nossas vidas. Aqui nós falamos, estamos dentro da igreja, eu quero falar do teu ministério. Você fez um convite para Jesus, para Ele abençoar o seu ministério. Agora eu quero te fazer uma pergunta: como você tem honrado Jesus através do seu ministério? Há uma coisa completamente diferente. Jesus, abençoa o meu ministério, esteja comigo nessa caminhada, mas você está fazendo exatamente como deve ser feito? Você está fazendo exatamente como um dia você planejou, queria fazer para a honra e glória do Senhor? Eu confesso que, graças a Deus, eu nunca imaginei que teria ministério. Nunca. Quando eu olhava para mim, eu falava: não, eu não. Outro camarada, qualquer um, Deus vai usar, mas eu jamais. Eu me conhecia, eu sabia como estava o meu coração, mas a partir daquele dia que eu me ajoelhei naquele lugar e falei: Senhor, a obra é tua, eu vou deixar que o Senhor cuide do meu coração. E eu fui renovado pelo Espírito Santo de Deus, as coisas começaram a acontecer. Ao ponto de que dentro da igreja eu só não dirigi o grupo das mulheres, graças a Deus por isso. Não queria dirigir esse grupo, porque eu sei que é difícil, é uma batalha, olha. Mas o resto, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de ser líder. E quando eu faço uma reflexão de tudo que aconteceu, eu vi que em esses ministérios eu honrei o nome do Senhor, mas muitos deles eu deixei a desejar. Eu não fui o melhor, eu não fiz o melhor que eu poderia fazer. E eu sei que cada um de vocês tem um ministério nessa manhã, ou dentro dessa igreja. Eu quero te fazer essa pergunta: você está honrando o Senhor com o seu ministério? Ou você está igual eu? Eu fiz o convite, mas eu faço conforme eu quero fazer. Jesus vai chegar? Eu não preciso lavar os pés de Jesus. Jesus vai chegar? Eu não preciso honrar Ele com ósculo. Jesus vai chegar? Eu não preciso ungir a cabeça dele com óleo. Vamos pegar outro pedacinho da nossa vida, vamos para a nossa família. Aqui o negócio pega pesado. Gente, o que eu tenho recebido de notícias a respeito da igreja, sobre família, eu tenho ficado assustado. E vocês sabem o que eu estou falando. Não está mais encoberto esse pecado dentro da igreja, porque ele já chegou nos altares. Pessoas não dão mais valor à sua família. Pessoas não valorizam mais o seu casamento, ao ponto de que, por qualquer coisinha, a gente vai desfazer esse casamento, quem sabe a gente seja feliz no próximo. Eu quero dizer para você que se isso tivesse acontecido na minha família, hoje eu não estaria em cima desse púlpito. Vou te dizer o porquê. Eu fui criado na igreja, como eu falei, e lá por volta dos meus 8, 9 anos, nós descobrimos que meu pai tinha um caso extraconjugal. Meu pai não ia na igreja, minha mãe ia. E qual era a atitude normal? Você tem autorização bíblica para você se divorciar. E minha mãe falou assim: um dia eu fiz um convite para Jesus entrar no meu casamento, e eu quero honrar Jesus com isso. E nós oramos por mais ou menos 8 anos. 8 anos. Então, dos meus 8, 9 anos até os meus 16, 17 anos, nós oramos pelo meu pai, sabendo que ele tinha um caso extraconjugal. E vocês acham que era velado? A gente sabia e não contava para ele? Não. A gente flagrava ele com essa mulher, a gente flagrava ele diversas vezes com outro filho que ele tem, num casamento extraconjugal. E a família dando todo o suporte para minha mãe: se divorcia, ele não presta, ele não vale nada. E minha mãe falava assim: eu sei que eu fiz um convite para Jesus dentro do meu casamento. Eu lembro que minha mãe me pegava, eu tinha
10, 11 anos, eu revoltado com meu pai, porque eu queria proteger minha mãe. Eu falava, mãe, você não precisa disso. E aí eu ia na igreja lá daquela irmãzinha, que tinha 3, 4 pessoas à tarde, e aquela irmãzinha com a autoridade de Deus falava assim, Deus tem um propósito no seu casamento. E a minha mãe saía daquele culto renovado e falava, eu não vou me divorciar. Eu não vou me divorciar. Aí no outro dia minha mãe fraca, de todas as notícias que chegavam, nós íamos em outra igreja e Jesus falava assim, você vai ver o que Deus vai fazer através do seu casamento. E eu passei a minha adolescência com ódio mortal do meu pai. Mortal. Ao ponto de eu ajoelhar o meu joelho no chão, eu confesso isso diante da igreja. Fala, Jesus, recolhe meu pai. Eu não consigo mais olhar para ele com amor. Recolhe meu pai, Jesus. Tem misericórdia da minha mãe. E minha mãe orando, Jesus, cura o meu casamento. E eu falava, Jesus, tem oração errada aqui dentro dessa casa. Eu estou orando para Jesus matar meu pai. E minha mãe está falando, Jesus, restaura o meu casamento. Eu olhava para minha mãe e falava assim, não tem noção do que está fazendo. E eu tenho certeza que quando Jesus entrou no casamento do meu pai e da minha mãe e restaurou, minha mãe já tinha perdoado meu pai já fazia um tempão. Eu demorei anos para perdoar meu pai. E eu tinha uma amizade com meu pai simplesmente por ter. Ele era meu pai, a gente saía, viajava. Meu pai sempre foi uma pessoa bem de vida. Ele me dava as coisas. Para mim não fazia sentido você me dar um carro. Não fazia sentido você pagar para mim a melhor escola para estudar. Eu queria um pai. Eu queria um amigo. Eu queria alguém que eu pudesse confiar e pudesse amar. E Jesus falou assim um dia, olha, sua mãe já perdoou seu pai, e você já perdoou ele? Eu falei, é verdade, eu preciso perdoar meu pai. E Jesus restaurou o casamento do meu pai, Jesus restaurou, meu pai se converteu novamente, voltou aos caminhos do Senhor, e um dia eu falei, eu preciso tirar esse ódio do coração, e eu perdoei meu pai. E hoje, quem conhece meu pai sabe que ele é uma bênção. Hoje a gente tem um carinho muito especial por ele. Todo ser humano tem seus defeitos, mas uma coisa eu posso dizer, a minha mãe foi uma heroína. Glória. Porque se ela tivesse chutado o balde, era tudo que eu precisava para chutar o balde também. Eu falava, pronto, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou para o mundão mesmo, vou fazer tudo que tem que fazer. Mas ela me levava para os cultos à tarde, me levava para os cultos à noite, vamos comigo, vamos orar pelo... E eu vi isso acontecer. E hoje, não é o que eu vejo. Hoje, infelizmente, eu vejo brigas, por exemplo, porque o homem deixou a toalha molhada em cima da cama. Gente, se o homem tem esse defeito desde criança, você casou com ele, ele não vai mudar. Só por um milagre de Deus. Esse homem chega em casa e tira a roupa e deixa ele... Irmã, se você casou com esse homem assim, ele vai pode até mudar, mas vai ser com muito esforço. Se você casou com essa irmã, às vezes acontece isso, a irmã é muito briguenta, é muito autoritária. Irmão, você vai ter que saber lidar com isso. Vai saber lidar com isso. Eu comecei a namorar a minha esposa. Quem conhece a nossa história é muito engraçado. Eu tinha saído de um relacionamento de 5 anos, estava namorando dentro da igreja e já vi uma pressão dentro da igreja. Você tem que casar. Você casar, você já está namorando 5 anos. E nesse aspecto a irmãzinha era uma bênção e eu também. A gente não tinha nada, só estava namorando mesmo. Mas para a igreja, né? 5 anos, você tem que namorar. Havia uma certa pressão. E um dia eu fui jantar com essa menina. E ela chegou assim e falou assim, Tiquinho, depois de tudo que tinha passado, eu já tinha sido líder de jovens, já tinha sido líder de louvor. Ela falou assim, eu sei que Deus tem um plano na sua vida no ministério. Eu falei, é mesmo? Agora que você descobriu? Ela falou, não, eu quero conversar uma coisa com você séria. Eu falei, sério? Tá bom, a gente sempre conversa sério. Ela falou assim, eu sei que Deus tem um plano na sua vida para você ser pastor. Eu falei, é verdade. E ela falou assim, eu jamais vou me casar com um pastor e jamais quero ter filho. Essa moça falou para mim, depois de 5 anos de relacionamento. E eu falei, uau. Aí eu pensei, fico com ela ou fico com tudo que eu tenho visto que Deus tem colocado nas minhas mãos? E a gente, naquele momento, precisou romper o nosso relacionamento. Não foi fácil. Foi uma menina que eu namorei, mas que eu era amigo desde a infância. E aí, 28 dias depois, eu estava namorando com a minha esposa. Gente, demorou um ano para eu gostar dela. E demorou muito mais de um ano para ela gostar de mim.
a gente não tinha absolutamente nada a ver. Mas olha só como Deus é perfeito. Na nossa primeira conversa, a gente saiu, eu levei ela para jantar, e eu comecei a falar sobre o ministério, porque eu tinha rompido um relacionamento por causa do ministério. Eu namorava com aquela menina, já estava praticamente perto de casar, e eu comecei a conversar. Eu falei, olha, eu rompi meu relacionamento porque ela me conheceu, eu namorava outra menina ainda. Eu rompi por causa disso. E ela falou assim, nossa, que engraçado seu testemunho, porque quando eu era criança, Deus falou que eu ia casar com um pastor e missionário. Aí eu falei, uau. Ela recebeu essa profecia com 8 anos de idade. Aí eu falei assim, bom, uma falou que não quer que ele fosse pastor, e a outra falou que já recebeu essa profecia. Eu falei, você tem certeza disso? Ela falou, eu tenho certeza absoluta. Eu falei, então a gente vai começar a namorar. Gente, a gente não se combinava em nada. Não foi aquele relacionamento que eu levava flor para o amor da minha vida, eu me ajoelhava no chão e falava, ó, meu amor, eu fazia isso porque tinha que fazer, porque era, sabe? Olha essa loucura. Sabe quando você cumpre uma regra para falar assim, não, ela vai olhar para mim e vai falar, poxa, ele é romântico, né? Eu abri a porta do carro, né? Até hoje ainda faço isso. Mas demorou um tempão. Depois, ela era punk. Eu fui sempre meio Mauricinho, né? A minha esposa tinha o cabelo, não tem nada aqui com a cor do cabelo dela. Era roxo, o cabelo dela era roxo. Roxo não, era vermelho, mas era um vermelho bem... Ela usava piercing, não tinha nada a ver. E aí eu comecei a perceber que, mesmo não tendo nada a ver, havia um propósito que nos unia. Havia alguma coisa que fazia com que a gente se conectasse, não emocionalmente. Isso não é comum acontecer, mas espiritualmente. Quando eu me dei por mim, eu falei, vixe, eu estou amarradão nessa moça. Quando demorou um pouquinho mais, ela também começou. A gente brigava por qualquer coisa, porque a gente não se gostava. Então, qualquer coisa era motivo para qualquer coisa, entendeu? E aí eu demorei 7 anos para casar com ela. Olha só, eu e os meus relacionamentos longos. Mas nessa trajetória, antes de nós casarmos, a gente começou a conversar. Olha, isso não é bom para o nosso relacionamento, isso é bom. Aquilo é bom, isso não é. E a gente foi se moldando. Quando a gente casou, a gente só concluiu a promessa de Deus para a nossa vida. A gente só nos uniu corpo e alma. Mas a gente já estava com uma ligação espiritual, muito tempo. E hoje, eu confesso para vocês, Deus preparou a pessoa certa para mim. Certa. Não podia ser aquela irmãzinha que um dia eu falei, puxa, essa daí acho que dava para eu casar também. Não. Foi a pessoa certa. E eu sei que ela também sente isso de mim. Mas foi por causa do convite que eu fiz para Deus e falei, Senhor, um dia eu quero te honrar. E na minha cabeça, muitas coisas aconteceram para a honra e glória do Senhor. Esses problemas que eu tive com os meus pais, que eu vi dentro da minha casa, eu falei, para minha casa eu não levo. Esse problema eu não levo. Então, de certa forma, Deus blindou o meu casamento antes de eu ser casado. Porque eu não quero ver o meu filho vendo eu e minha esposa brigando dentro de casa. Eu não quero que meu filho veja eu e minha esposa ao ponto de nos rompermos. Eu não quero isso. Eu sei quanto foi doloroso. Eu sei o quanto foi batalha de oração e jejum, anos e anos para que o casamento fosse restaurado. Então, falando de casamento, eu quero perguntar para você. Você fez um convite para Jesus. Eu sei que um dia você subiu no altar de Deus e falou, Senhor, eu me uno a essa mulher, eu me uno a esse homem para honrar o teu nome. E eu quero perguntar, você tem honrado Jesus através do seu casamento? Eu não quero trazer aquele pânico e aquele peso das coisas que já aconteceram. Eu quero dizer para você que se você está nesse caminho, você tem condições de mudar. O que passou, irmãos, a gente não pode voltar mais ou tentar consertar. Mas às vezes você está com um casamento assim agora, passando por tribulações, passando por dificuldades. E eu sei que através do Espírito Santo, através de Jesus, você pode mudar essa história agora. Glória. Quantas coisas eu fiz que eu falei, puxa, não dá mais tempo de voltar atrás. Eu não vou ficar com esse peso pro resto da minha vida. Eu não vou levar comigo esse peso de falar assim, puxa, poderia ter sido diferente. Não. Mas se agora você pode mudar essa história, comece a batalhar. Comece a honrar Jesus. Comece a falar, Jesus, essa história não é minha, essa história é para a tua honra, para a tua glória.
no nosso trabalho. No meu caso é ministério, porque o meu trabalho e o meu ministério se fundem. As pessoas chegam assim e me fazem muitos convites. Uma vez eu estava no Egito, e aí um pastor descobriu que eu estava no Egito, um pastor lá dos Estados Unidos, uma igreja grande. Mandou uma mensagem, nós tínhamos alguns amigos em comum e falou assim: posso ir lá te visitar? Eu falei: vai lá no Egito me visitar. O homem chegou lá, empresário, homem bambambam, tinha morado em vários países, rico, gente, rico. Até que eu falei para ele assim: eu vou te buscar onde você vai, né, para você vir na minha casa. Não, eu tenho motorista, né? Aí eu falei: opa, desculpa, né? E aí ele chegou dentro da minha casa e falou assim: qual que é o seu custo de vida aqui no Egito? E eu achei estranho aquelas perguntas, mas americano é muito direto mesmo nas perguntas dele. O brasileiro fica assim, né, fazendo volta, mas o americano vai e já pergunta logo direto. E eu, conhecendo o americano, eu falei: olha, X, para viver aqui no Egito eu preciso de tanto para pagar os projetos, para pagar o sustento. E ele falou assim: uau, só isso? Porque para ele era pouco. E aquele homem tinha a intenção de fazer um convite para nós irmos para a igreja dele, e ele provavelmente ia aumentar o nosso sustento em 2 ou 3 vezes mais. E aí, quando ele me faz o convite, eu falei: amigo, deixa eu ser sincero, sei que você é americano, você vai direto ao ponto, mas eu falei: eu cheguei nesse lugar 11 horas. Eu falei: eu cheguei nesse lugar porque um dia eu me uni a propósito com pessoas lá do Brasil e que me enviaram. Com todos os defeitos, com todas as dificuldades, eu sei que tem irmão ofertando um pouquinho, tem irmão ofertando bastante para que eu estivesse aqui. Eu não vou romper com eles para estar debaixo da tua autoridade só por causa de dinheiro. O que isso significa? A gente precisa preservar o nosso ministério íntegro. Não é porque me ofereceram ganhar 3 vezes mais que eu vou olhar para trás e falar assim: tchau, irmãos. E os irmãos que estavam intercedendo para mim aqui do Brasil, os irmãos que ofertavam, que levantavam de noite para orar por mim, eu ia romper com eles só por causa de grana? Só por causa de dinheiro? Não ia poder fazer isso. Então, como no meu caso o ministério se funde com a profissão atualmente, né? Eu precisei dizer não para os bons convites, para as boas propostas, que aparentemente eram maravilhosas. Mas pegando o link disso que aconteceu comigo, eu quero perguntar para você: quantos dos teus amigos estão ainda do teu lado? Quantos amigos você deixou ir embora simplesmente por causa de uma discussão, simplesmente por causa de um problema que você teve? Gente, a amizade é para ser preservada mesmo. Às vezes eu até me emociono quando eu ouço aquela música secular que diz: amigo é coisa para se guardar. Gente, como é bom ter um amigo do lado que você pode contar de verdade. E eu sei que aqui em São Paulo, principalmente aqui, a gente tem uma vida tão corrida, mas tão corrida, que às vezes a gente não tem tempo para as pessoas, a gente não tem tempo para a gente não tem tempo para o nosso casamento, a gente não tem tempo para nada, e a gente também se esquece dos amigos. Só que quando você mais precisar, vão ser eles que vão te socorrer, se é que você ainda tem eles. Você sabe com quantas pessoas eu trabalhei no Egito durante esses 5 anos? Muitas pessoas. Muitas pessoas. O ministério no qual eu era envolvido, eu não era líder desse ministério, mas eu dava assistência a esse ministério. Ele envolvia mais de 1000 pessoas mês. Então eu tinha um contato com denominações, tinha contato com pessoas, tinha contato com estrangeiros, com muitas pessoas. Mas nas 2 semanas finais de eu ir embora, eu estava falando com o pastor André. Poucos amigos foram até na minha casa e falaram assim: o que você está precisando? Você precisa que eu te ajude a arrumar as suas malas? Poucos amigos, minha esposa grávida, ela não podia arrumar mala, fazer coisa pesada. Poucas amigas foram até lá e falaram assim: o que você vai guardar dentro dessa mala? Foram lá passar roupa, guardar as coisas dentro. Isso é amigo. Mas quantas pessoas eu estive envolvido? Com quantas pessoas eu tive contato? Com milhares de pessoas, milhares. Mas na hora do aperto, na hora que eu mais precisei, eu consigo contar nos dedos as pessoas que foram até lá e falaram: eu estou aqui para te ajudar. Quando eu pegava e falava assim, mandava na comunidade brasileira: gente, eu vou fazer um churrasco aqui, e o churrasco é free. Quantas pessoas apareceram passando daí?
Vai ter uma feijoada aqui no meu quintal aqui. Quantas pessoas apareciam? E na hora que a gente mais precisou, na hora de ir embora, quantos desses apareceram? Teve gente que não foi nem dar tchau para nós. E talvez a pessoa esteja lá pensando na obrigação que eu deveria ter ido dar tchau para elas, mas eu não tinha tempo. Mas não eram amigos. Amigos realmente foram e falaram: eu estou aqui. Então, se você quiser permanecer de pé, se aproxime de amigos que vão ser fiéis a você. E você seja fiel a esses amigos. Seja fiel a esses amigos. Eu falo isso para os pastores. Eu estou com um amigo, que agora ele é o meu pastor, eu fiz parte do discipulado dele. Pastor Renan, ele aceitou Jesus e eu fui o discipulador dele. E hoje ele é o meu pastor. Sabe por quê? Porque ele continua sendo meu amigo. Na época que ele precisou de mim, que eu discipulava ele me contava as coisas dele, que eu tinha que guardar segredo. E isso se tornou uma amizade. Agora ele é o meu pastor. Agora eu conto as minhas coisas para ele precisa guardar os meus segredos. E a gente ainda continua conectado por essa união de amizade. Não adianta eu chegar para você, que é meu amigo, e falar assim: tá tudo bem, pastor André? E você falar para mim: tá tudo bem. Encerrou o assunto ali, gente. Amigo de verdade fala: olha, eu queria que tivesse melhor isso, eu estou passando por isso. Isso faz parte. Mas quantos de nós estamos prontos a ouvir um amigo? Quantos de nós estamos prontos a honrar o nosso amigo, sentar na nossa mesa e falar de futebol? É fácil. Falar mal do pastor é mais fácil ainda. Esse é o esporte predileto das ovelhas, viu? Fica tranquilo, eu sei disso. Porque eu já fui ovelha e hoje eu sou pastor. Isso não acontece aí nessa igreja, em nome de Jesus. É profetiza. E eu sei que a gente às vezes honra as pessoas, mas não deve honrar como deveria. É fácil sentar para falar de: olha, o Brasil jogou, você viu quantos gols fez? É fácil. O duro é quando teu amigo precisa muito de você e você fala assim: puxa, eu estava querendo fugir dos meus problemas e eu vou ainda ajudar o meu amigo. Ajude esse amigo, porque um dia você vai precisar dele. Pode ser que talvez, isso já aconteceu, acontece isso sempre, que na hora que você precisa, esse amigo vai embora, mas ele não era amigo. Mas faça a sua parte, honre a pessoa como se você estivesse honrando a Cristo. A Bíblia diz isso: esposas, obedecei aos vossos maridos como ao Senhor. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo é uma igreja. Servos, sede submissos aos vossos patrões, aos vossos senhores, como você é ao Senhor. Isso é louvável, isso honra a Deus. Amigos, sejam amigos de verdade, porque isso é para a honra e glória do Senhor. Convide as pessoas para fazer parte do seu coração e entregue o seu coração para elas. É difícil nos nossos dias, a gente anda redil. Eu não confio mais em ninguém. Eu também. É difícil confiar. Mas existe uma, duas ou três pessoas que estão do seu lado que você pode confiar. Isso vai ser um processo de filtragem. Você vai ver, mas é certo que você vai precisar dessas pessoas. Quando eu estava fazendo pós-graduação, vou encerrar a palavra aqui, uma das coisas que quase me fez olhar para trás foi a possibilidade de encontrar amigos melhores lá fora do que dentro da igreja. Sabia disso? Uma das coisas que quase me fez desistir dos caminhos do Senhor, porque eu falava: eu vou para a igreja, eu não confio em ninguém. E eu tenho amigos lá fora que são meus amigos mesmo. O que eu estou fazendo aqui dentro da igreja? Isso aconteceu comigo. Eu estava fazendo pós-graduação e eu conheci uma pessoa que chamava Jesus. Não é Jesus de Nazaré, não. Um homem comum. E esse amigo tinha outro amigo, e tinha outro amigo, mas eles eram amigos de verdade. E um dia eu precisei de Jesus. Liguei para Jesus, falei: Jesus, um amigo meu foi sequestrado. E o Jesus, ele era delegado de polícia. Falei: um amigo meu foi sequestrado. A situação foi muito engraçada. Meu amigo deixou o celular dentro da padaria, e aí nós ligávamos para o celular do meu amigo. Uma pessoa extremamente inteligente atendia o telefone e falava assim: eu estou aqui com ele, sequestramos ele, e na hora que a gente for devolver, a gente fala quanto que é o resgate.
Olha só que pessoa inteligentíssima. Eu já acionei o Jesus, delegado de polícia, né? Falar com Jesus, né? Nessa hora a gente fala com Jesus. E o Jesus morava longe, gente, morava em Sorocaba. E ele pegou a moto dele, veio para São Paulo. Depois eu precisei de outra situação, conversei com ele. Mas sabe qual era a vontade desse homem? Era me convidar para fazer parte da maçonaria. E quem sabe o que é a maçonaria, sabe que é uma reunião de homens que quando eles fazem uma aliança verdadeira, de verdade. Ao ponto de que se eu fosse um maçom e eu morresse, sabe quem ia cuidar da minha família? Os maçons. Sabe quem ia pagar a faculdade do meu filho? Os maçons. Sabe quem ia dar suporte para minha esposa até o dia que ela morresse? Os maçons. Sabe quem ia casar com a minha mulher? Ninguém. Ninguém. Porque a gente já pensa assim, morreu, ficou viúva, vai vir um amigo mais próximo, um solteiro também, né? Já que está aqui, não. Isso lá é um crime dos mais terríveis. Se eu fui teu amigo em vida, eu não vou casar com a tua mulher e nem com a tua filha. E aí eu falava assim, peraí, tem algum problema. Hoje eu estou dentro da igreja, se eu morrer, quem vai cuidar da minha esposa? Talvez aquele irmãozinho estava de olho nela. Né? Quem vai cuidar do meu filho como filho? Talvez vai cuidar como filho, vai cuidar como um enteado. E isso quase me fez desviar dos caminhos do Senhor. Mas eu sei que a gente pode honrar o nome do Senhor através das nossas amizades dentro da igreja. Eu sei que a gente pode confiar em amigos. Eu sei que a gente pode criar esses laços de amizade e louvar o nome do Senhor. Não em nome de uma instituição, em nome da moral de homens livres, não. Mas em nome de homens que um dia fizeram um convite para Jesus e falaram: eu vou ser sal e luz dessa terra. Eu vou ser bênção no meu casamento. Eu vou ser bênção na minha família, eu vou ser bênção para o meu amigo, eu vou ser bênção para o meu patrão, ou para o meu empregado, mas eu vou fazer isso para a honra e glória do Senhor. Aquele fariseu convidou Jesus, mas não honrou Jesus. Não deu para ele água para lavar os pés, não deu para ele um ósculo santo, não ungiu a cabeça dele, mas aquela mulher foi e fez. Eu quero trazer essa consciência para dentro da igreja. As notícias que me chegavam lá eram descabeladas, coisa que eu já sabia, e outras coisas que eu falava: Jesus, o que aconteceu? Eu fui pregar semana passada numa igreja, não vou citar o nome, que eu vi o surgimento dessa igreja. Eu fiz parte do início dessa igreja, e lá haviam 2 pastores que se uniram, oraram a Jesus. Eu subi no monte com eles por quase 6 anos, ininterruptamente aquela igreja surgiu. Domingo passado eu fui pregar nessa igreja e um desses pastores já não estavam mais. Por quê? O que vocês acham? Brigas. E aí eu fui pregar naquela igreja que eu conheço todo mundo, mas ali faltava alguém, pastor. Faltava uma história ali, faltava alguém que eu vi orar junto, eu vi ajoelhado e falar: eu estou contigo, nós vamos até o fim juntos. Eu falei: o que está acontecendo com a igreja? Eu preguei essa mesma palavra. Eu só não pude apontar o dedo para aquela ferida e falar assim: cadê o pastor fulano de tal que estava aqui? Eu não ia fazer isso, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus fez, porque a gente fez vários convites para Jesus, mas às vezes a gente não honra o Senhor. Eu quero pedir para que vocês coloquem de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu poderia passar aqui um tempão compartilhando com vocês testemunhos maravilhosos que aconteceu no Egito, mas o maior testemunho que eu quero compartilhar é o que aconteceu comigo no Egito. Não o que aconteceu através de mim, mas o que aconteceu em mim. Aquele lugar, aquela terra, foi um lugar onde eu parei e falei assim: eu sempre preguei sobre prioridade na família, eu sempre preguei sobre dar atenção. E aí chegou lá, só estava eu, minha esposa e meu filho. Eu tive que dar atenção, né? Aprendi como fazer na prática. Aprendi como fazer na prática. Eu sempre preguei: honra os vossos pastores, honra os vossos líderes. E o meu líder estava a quase 5.000 quilômetros de distância. E eu recebendo convite daqui, recebendo convite de lá. Não, vem para cá, estamos juntos.
E eu falando, não, aquele homem que me enviou, ele que me trouxe até aqui. Então eu preciso ficar com ele até o fim. Então são coisas que Deus permitiu que acontecesse comigo no Egito. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. E eu sei que muitas vezes a gente vai parar lá no meio do deserto mesmo, para ouvir Deus falar. A Bíblia diz, num dos profetas, se não me engano é Oséias, Deus fala assim: eu vou levar esse povo para o deserto, para ali poder falar no coração deles. Porque às vezes a gente está no meio daquelas bagunças, dos problemas, a gente não ouve Deus falar. E aí Deus pega a gente, traz para o deserto, chega no deserto e não tem nada. Tem areia, céu, terra. Aí, silêncio. Opa, encontramos o caminho, encontramos a oportunidade perfeita para ouvir Deus. Silêncio. Silêncio. Você está com problema no seu casamento? Não é na hora que você está tretando com a sua esposa, brigando, que Jesus vai entrar com providência, maravilhas, e vai falar: opa, é agora que eu vou entrar. Não. Silêncio. Ouve Deus falar. Não é na hora que teu filho está te provocando, você está causando a ira do teu filho, que o Espírito Santo de Deus vai se mover. Não, é na hora que você volta para trás, entra num momento de silêncio e ouve Deus falar. Na sua amizade: puxa, ele era meu amigo, ela me traiu, essa amizade não presta, será que não presta? Isso acontece em todos os relacionamentos, todos. Sabe como é que eu era amigo das pessoas, pastor André? As pessoas me falavam as coisas e eu ignorava. Verdade. As pessoas chegavam e falavam assim: você tem feito isso, você tem feito aquilo, você tem feito isso. E eu ignorava a pessoa. Hoje não, quando a pessoa fala alguma coisa de mim, na hora talvez eu vou ficar bravo. Você não deve falar isso de mim. Peraí, cara. Mas quando eu paro para pensar, eu falo: realmente, acho que eu pisei no tomate mesmo. E aí eu volto com dificuldade, vou e peço perdão. Dificuldade, vou e peço perdão. Não é uma coisa assim: peraí, deixa que eu vou pedir perdão, Não, estou falando como humano, eu sou humano, normal. Quero pedir para que você não se preocupe com quem está do seu lado. Se você quiser sair do seu lugar, aproveita que a igreja é bem espaçosa. Você vai ajoelhar no seu lugar, você vai ficar de pé, você vai fazer o que você quiser, mas você vai orar a Deus e vai pensar quais foram os convites que eu fiz e que eu não estou honrando com esses convites. Meu casamento, a minha vida profissional, ministerial, meus amigos, deixei meus amigos para trás, ou foram os meus amigos que me deixaram para trás, não importa. Estou subindo nesse altar com o coração contrito, sabendo da minha humanidade, pedindo misericórdia para Deus, ou subo nesse altar aqui cheio de pecado, cheio de imundície, e vou ministrar a palavra de Deus, eu vou ministrar o louvor, eu vou tocar. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu fiz isso? Uma vez o meu pastor chegou, eu tocava em banda. Falar nisso, a banda tá 10. Vocês estão tocando bem pra caramba, de verdade. Muito, muito, muito bem, parabéns. Eu tocava em banda, e um dia eu fui fazer um baile. Eu era músico na igreja, mas era músico profissional. Então vamos fazer Eu fui tocar na igreja católica numa comunidade, como se fosse um centro de acolhimento a pessoas e tal, e eles fizeram um baile lá, eu fui tocar. E naquela noite eu fiquei com 3 moças. Só fiquei, coisa de ficar mesmo. Fico. Só que o meu pastor morava perto, e ele lá na casa dele viu. E aí isso foi no sábado de madrugada, de manhã cedo eu cheguei, fui lá tocar, e aí eu vejo o cabeça branca entrando na igreja assim, 9 horas da manhã. Eu falei: o que o pastor está fazendo aqui essa hora da manhã na igreja? Aí ele só fez assim: vem cá. Aí eu? Ou é esses pecadores que estão aqui? Eu falei: você não, Tiquinho. Aí eu cheguei lá, aquele pastor poderia ter me dado a maior repreensão de todas. Mas ele falou assim: Tiquinho, eu parei de contar quando você estava na 3ª. Eu: pastor, você não estava dormindo não? Ele falou: não estava dormindo não, mas eu passei a madrugada orando por você. Ele falou assim: eu fui igual a você. Quando ele falou aquilo, me quebrou. Ele poderia ter falado: você é um pecador, você é um miserável, você vai ficar 6 meses de banco. Mas ele falou: eu era igual a você, mas eu passei a madrugada orando por você. Sabe quando que você vai mudar? Eu falei: quando, pastor?
Ele falou assim: quando você encontrar a mulher da tua vida. Eu falei: então ainda vai demorar um pouquinho. Eu pensei comigo: então pode continuar ficando com as outras enquanto eu não acho a minha prometida. Não foi isso que aconteceu. Eu entendi o que aquele pastor falou. Ele falou: sou tão humano quanto você, mas Deus teve misericórdia de mim. E a partir daquele dia eu falei: não vou fazer mais isso. Tem misericórdia de Deus. Eu estou falando aqui como humano. Eu estou falando aqui, não é como uma pessoa que veio do Egito, que ficou 5 anos lá, um super-herói que vai chegar para você e falar o que você deve fazer ou deixar de fazer. Não, eu estou sendo vaso, e não é vaso de barro não, é vaso de barro mesmo. Mas que o Espírito Santo de Deus faz jorrar de mim essas palavras para que a sua vida seja transformada. Você que está na internet nos assistindo, a nossa vida seja transformada e um dia nós possamos glorificar a Deus. Então se espalhe na igreja, fique à vontade. Eu quero pedir para o pastor André fazer essa oração. Não se incomode com a oração de quem está do seu lado, mas faça a sua oração. Pode ser em silêncio. Agora, se você quiser clamar em voz alta, você faça o que você quiser, mas honre ao Senhor com seus convites. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos se sentirem de vir aqui à frente, meus irmãos. Venha aqui em frente ao altar. Vamos dobrar os nossos joelhos e pedir perdão a Deus. A primeira atitude que nós devemos ter diante do Senhor é: Senhor, haja com a tua misericórdia sobre nós. Pedir ao Senhor que faça, que nós possamos fazer esse convite para Ele. É aquele fato, né? A gente pode morar dentro de uma garagem, nós nunca vamos ser carro. Nós podemos muitas vezes, queridos, viver na igreja, ter uma vida na igreja e não ter tido encontro verdadeiro com Ele. Então, nessa ministração linda e nessa manhã, Deus é poderoso para nos receber. Não é a gente que recebe, é Ele que aceita nos receber. Então, neste momento, como sinal de humildade, nós dobramos nossos joelhos diante do Senhor. E quando dobramos nossos joelhos, nós estamos declarando que Ele é o Senhor e nós somos o servo. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Eterno Deus, amado Pai, nós oramos nesse instante ao Senhor, na Tua presença, junto com meus amados irmãos, junto com o querido pastor amigo Tiquinho, a qual o Senhor trouxe esse testemunho lindo da vida dele, a qual vivia na igreja, mas a igreja não vivia dentro dele. Jesus não vivia, Ele não trilhava pelos caminhos. Senhor querido, quantos de nós, Senhor, muitas vezes estamos aqui em corpo, mas nossa mente e nosso coração está longe de Ti, Pai amado. As nossas atitudes diárias têm negado ao Senhor, Pai amado. As nossas atitudes têm negado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes estamos caminhando, Senhor, rumo à destruição. Estamos caminhando rumo ao deserto espiritual. Estamos caminhando, meu Pai querido, muitas vezes para a destruição, para a solidão. Mas hoje, Pai querido, hoje nessa manhã, eu peço perdão ao Senhor pela minha vida, pelos meus atos que eu tenho feito, tenho ferido a Ti, a Tua santidade. Meu ato, meu Pai querido, seja no meu relacionamento conjugal, com meus filhos, no trabalho, como pastor, Senhor, eu peço perdão ao Senhor. E que nesta manhã, meu Pai querido, o Senhor possa vir ao meu encontro dos meus amados irmãos. Pai, nós lhe convidamos. Igreja, faça um convite para o Senhor Jesus. Faça um convite para o Senhor Jesus. Eu me convido para ser o Deus da minha vida, o Deus do meu coração, das minhas atitudes, o Deus, meu Pai querido, a qual eu confio, Pai querido, e confio em tudo, Senhor. Que nós venhamos, Pai querido, ter esse olhar de águia, olhar avante, Senhor, saber que a atitude de hoje reflete no dia do amanhã, e que o deixar de hoje, o renunciar hoje, é para que nós venhamos viver o melhor do Senhor. Pai querido, entra com providência nas famílias, Senhor, nos casamentos que aqui estão, nos tratos com os filhos com os pais. Abençoa-nos como ovelhas e pastor e ovelha e igreja. Que nós venhamos, Pai querido, receber agora, neste momento, o Senhor, como sendo o Senhor e Salvador da nossa vida. Venha ao nosso encontro, Senhor, e aceita o nosso convite, Pai amado, para que o Senhor venha habitar no nosso coração e fazer morada. Eterno Deus,
Abençoe a vida, meu Pai querido, do pastor Tiquinho. Abençoe a vida, meu Pai querido, da família dele. Abençoe, meu Pai querido, os filhos. O Ramanai, Candamondou, Xenevendei, Candariondoas. Nai Candamaria, Candamanai, Sedevendei, Condemondoa. Ah, eterno Deus e amado Pai, levanta mais Tiquinhos, meu Pai querido. Levanta mais homens, meu Pai, sedentos da tua palavra. Abençoe a vida do pastor Renan, esse trabalho tão lindo, essa igreja, meu Pai querido, a qual agora tem um corpo de jovens muito grande. O Senhor possa uni-los cada vez mais, derramando a tua graça, e que sejam celeiros de missionários, Senhor. Ah, Pai querido, nós confiamos em Ti, Pai amado. Nós sabemos, meu Pai querido, que Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa família, Tu és o Senhor, meu Pai querido, dessa nação. Pai querido, que o Brasil receba o convite do Senhor e aceite o Teu convite, Senhor, para que o país não seja considerado o país do carnaval nem do futebol, mas que seja considerado o país do Senhor Jesus Cristo. Ah, Pai, seja o presidente nossa república, o Evangelho vem entrar no coração dele, sobre nossos governantes, Senhor, sobre essa nação, que o Brasil seja, meu Pai querido, reconhecido como país do Evangelho, não somente dos evangélicos, que venha a ser reconhecido como um país que ama o Senhor, meu Pai amado. Entra, meu Pai querido, nos rincões deste país com a Tua graça, com a Tua bondade, que nós venhamos convidar, que este país venha convidar, Senhor, faça parte dessa nação, que não sejamos considerados o país da padroeira, mas sejamos considerados o país do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eterno Deus, faça o Teu agir, assim como Tu fizeste com o pastor Tiquinho no ano passado, quando ele dobrou o seu joelho naquele local e falou: Senhor, eu estou errado, eu me arrependo, mas eu quero seguir nos Teus caminhos. Que assim seja sobre as nossas vidas nessa manhã também. Senhor, faça a Tua vontade. Nós recebemos o Teu convite e nós fazemos esse convite. Faça morada em nossa vida. É que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus.